Olá pessoal, eu sou o Nathan Vanier, da GranoSafe, e estou aqui hoje para mais um bate-papo, com um especialista nos temas da pós-colheita e da industrialização de grãos que nós trabalhamos aqui na empresa. E o convidado de hoje é José Ronaldo Quirino, meu amigo, gerente geral de armazenagem e classificação na Caramuru Alimentos, no estado de Goiás. E Zé, é um prazer te receber. Eu te conheci sem tu saberes em 2010, já falei sobre isso, na conferência de pós-colheita em Foz do Iguaçu, quando eu estava concluindo a agronomia, indo para o Mato Grosso, lá em Primavera do Leste, fazer o estágio final, e nesse meio do caminho parei para a conferência e assisti tua palestra sobre carregamento de armazéns graneleiros, você deve recordar. Sim. E de antemão te digo que foi uma inspiração para que eu seguisse nessa área depois no mestrado, doutorado e na minha caminhada profissional. Nossa, então, bem-vindo, prazer te receber. Eu que agradeço. Para a gente bater um papo aqui. Prazer é todo meu. É uma alegria saber que a gente, de certa forma, influencia pessoas. Isso é muito bom mesmo. Fico feliz. Não só a mim, mas a muitos colegas, alunos que tive, porque fizeram estágio contigo lá e sempre recebendo de portas abertas. Zé, inicialmente assim, para o nosso público, conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Tu estás na Caramuru desde 94, né? 94. Uma baita caminhada 94, aí na empresa. Como é que foi? Bom, eu vim da área de assistência técnica, né? Primeiramente, eu entrei na parte de assistência técnica e eu acho até interessante a gente falar isso, porque eu passava de frente, às vezes, um armazém, eu imaginava que ali era o local de se jogar o produto, né? Eu nunca imaginava a questão da ciência que está em volta, né, da armazenagem de grãos. Isso logo após formar em agronomia? Isso, justamente. Aí passei pela Emater e depois fui por uma cooperativa Itumbiara, e lá dessa cooperativa surgiu a oportunidade de a gente ir para Caramuru, né? Eu já conhecia Caramuru, mas não conhecia quase que ninguém, mas me chamaram para uma entrevista e deu certo, e aí eu comecei a trabalhar, né, com a parte de sementes e também com a parte de armazenagem de grãos. E dali a empresa investe muito em treinamento, ela investe muito no colaborador. Eu comecei a fazer treinamentos, eu fui no Itaú, fui na época em Viçosa bastante, e isso, de certa forma, eu tomei o gosto, né, pela ciência que tinha em volta disso. Isso te motivou até para o mestrado já nessa área na UFG, né? E assim, na realidade eu fiz. Como a gente trabalha, era complicado naquela época para você trabalhar e estudar. Então, o que eu fiz uma estratégia junto com o meu líder na época, ele aceitou de pronto, a gente começar a fazer disciplinas como... ouvinte, né? Como aluno especial e até como ouvinte eu fiz. E assim a gente foi ganhando crédito. Depois, em 2006, teve o concurso, né, que é para o mestrado. Eu passei, fiz o mestrado. E depois, mais alguns anos, surgiu o doutorado em Rio Verde. Aí eu fiz o doutorado na área de amostragem lá no Instituto Federal. E na Caramuru, como você disse, já praticamente 30 anos, sempre agora... Depois de uns 26 anos, que eu ficava na semente na parte de armazenagem, mas depois de uns 26 anos atrás, né, eu entrei diretamente na armazenagem e dedico a armazenamento até hoje, né? Então, a empresa, ela preza muito pela questão de qualidade, né? Então, a gente tem todo um trabalho, toda uma liberdade de trabalho, com um quadro de classificadores, de operadores, de encarregado, que a gente treina, nós mesmos treinamos, e hoje a gente tem uma satisfação até a gente ter muito poucas perdas de qualidade na empresa. Sabe? É uma caminhada grande, né, longa, que vem se aperfeiçoando, eu imagino. E claro, sim, sempre aprendendo, né? Aprende numa linha de pesquisa, em outra linha de pesquisa, e assim a gente vai
vamos filtrando aquele que é interessante, né? Como você diz, para graneleiro e graças a Deus a gente tem feito um trabalho bom. O envolvimento foi tão grande com a pós-colheita que hoje tu estás presidente, né, da Abrapós, que é a Associação Brasileira de Pós-Colheita, na gestão de 23 a 26, né? Na realidade, nós começamos em 2018, né? Uhum. Aí, com a pandemia, muito poucas atividades, né? E não é uma coisa assim muito comum da gente ter reeleição na Abrapós, a gente prefere ter renovação, né? Mas como foi uma administração muito trucada, né? Resolveu se dar, né, mais uma oportunidade e a gente tem agora feito um belo trabalho aí na questão né, dos eventos. E falando mais, Zé, lá da condição de armazenagem que tu encontraste, né, quando começou a trabalhar na empresa, o que tu tem por lá hoje, vocês estão num clima muito mais quente que o nosso aqui no sul, né? Sim. Mais difícil para armazenar, para controlar a respiração da massa de grãos, ocorrência de fungos, insetos, né? Tudo que a gente sabe que envolve o ambiente de armazenagem. Então, qual é o panorama da infraestrutura de armazenagem? Mais graneleiros, né? E que características que tu pode citar que tu tens por lá? Você fala em termos de unidade de armazenadoras, também de terceiros? Isso, também, do ali tem bastante silo, ultimamente tem apresentado bastante silo, né? Mas as maiores empresas elas têm investido em graneleiro. Eu acho que é questão de custo, né? E hoje eu acho que dá para se fazer, até quero mostrar amanhã, durante a apresentação, a questão da evolução de uma aeração num graneleiro, né? Com o resfriamento a gente vê que ele, dependendo do projeto sendo muito bem feito e satisfatório, a aeração ela se comporta muito, muito bem, né? Mas o panorama hoje que nós temos, especialmente, que é o estado de Goiás que a gente mais vive, tem muitas unidades muito antigas ainda, né? Muitas unidades que têm projetos insuficientes de aeração, né? Ainda tem bastante o chapéu chinês, que também é um projeto complicado de se fazer, especialmente para aeração. Mas hoje está surgindo muito silo, sabe, Nata? Muito silo, assim, em fazendas, né? Em propriedades, especialmente. Os produtores têm construído bastante armazém. A nossa empresa mesmo tem investido bastante em graneleiro, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar com graneleiro, aprendeu a lidar, né, com os problemas do graneleiro e procurar minimizar esses problemas através de procedimentos, né, que auxilia muito nessa armazenagem desse tipo de armazém. Certo. Vamos comentar um pouquinho sobre, né, desafios que se tem para armazenar adequadamente, ter baixa quebra técnica de grãos por lá, começando pela recepção e a amostragem, que eu sei que tu trabalhaste com isso no teu doutorado, né? Foi. Assim, Zé, quais são as dificuldades para uma boa amostragem na soja mesmo, que nós temos tantas vagens? O que até tu trabalhaste no teu doutorado? Olha, essa questão da amostragem na soja é uma grande dificuldade, é um grande desafio mesmo. No meu trabalho, inicialmente, né, nós testamos vários tipos de equipamento de amostragem para identificar se tinha algum que destacava em relação à amostragem. Não teve diferença nenhum dos equipamentos, a não ser o pelicano, né, que ele tira justamente o que nós imaginávamos, que é a questão da localização da vagem, que ela escorre mais para a lateral, e o pelicano tira uma amostra de fluxo naquele local. Depois, um colega meu, o Elivânio, testamos um outro tipo de equipamento, um outro tipo de amostrador, uma outra metodologia, vamos dizer assim, também não obteve sucesso em termos de diferença de coletavagem, né? Assim, teve caso até de amostrar e fazer toda a limpeza do caminhão, pesar e verificar isso, né? Ele viu que não foi satisfatório. Então, é um grande desafio a questão da vagem. E a gente vê que... E a amostragem que já tem erros, né? Ela dificulta tu conhecer bem o estoque e até tu mensurar outros parâmetros de qualidade, uma umidade bem analisada do lote que tu está recebendo. Sim, atrapalha uma série de coisas, né, Zé? Especialmente a vagem, né? Que ela, de certa forma, ela contribui até pela... Por exemplo, a gente percebeu no primeiro trabalho, no meu trabalho de amostragem, que quando a gente, no pelicano mesmo, que tinha mais vagem,
quando a gente, mesmo de um dia para o outro, né, quando a gente ia analisar a umidade do produto, esse produto dava diferença em relação à umidade, sabe? Isso a gente viu até no próprio trabalho, sendo influência da própria vagem, né? Nessa questão de umidade. Agora, é uma dificuldade, é um desafio grande essa questão da presença de vagem. O que a gente vê é que com essa filosofia de produtividade, né, no campo, que tem utilizado especialmente as cultivares, né, de crescimento indeterminado, é um horizonte ainda que não dá para se prever, né, em termos de término. Vamos seguir no fluxo, então, da unidade. Então, falamos de amostragem, já entrando em análise de qualidade e umidade, né? Sim. A gente tem muita disparidade, né, dos medidores de umidade rápidos quando eles não estão bem calibrados, bem aferidos, limpos, né? Seguindo o que tem de recomendações nos manuais. Como é que essa situação por lá, as disparidades de análise de umidades? Bom, lá a gente tem utilizado só os equipamentos homologados mesmo, na recepção. Né? A gente tem feito dentro do que pede a lei, né? A gente tem utilizado mais os homologados. E assim, a gente não tem tido problema, sabe, de questão de reclamações, de diferença de umidade. Os equipamentos estão bem adequados, né? E para checagens, a gente sempre recomenda aqui o método oficial da estufa, quando você quer trabalhar com uma amostra com umidade real conhecida, né? Mas há empresas que usam um destilador, né? E alguns outros utensílios. A gente não tem feito esse tipo de comparação. É o que a gente tem, porque normalmente, praticamente início de safra, a gente já manda ele para uma aferição, né? E o que a gente faz lá para comparar é especialmente pegar uma amostra aí nas concorrências, nos diversos tipos de equipamento e ver como é que está a performance, se está mais, se está menos, né? Se está uniforme, se está bom. A gente faz esse tipo de comparação, mas na safra a gente não tem utilizado nem o destilador, nem... A gente aqui com a Pelagrano, para os nossos clientes, a gente procura trabalhar com amostras que tenham a umidade conhecida pelo método da estufa, quando começam a surgir algumas dúvidas. Porque durante a safra, há empresas que usam demais, né, os equipamentos, e ele vai sujar, ele pode ter uma descompensação, né, se imagina. Só que aí não dá tempo de você conseguir mandar para a empresa autorizada para fazer a aferição necessária. Então a gente acaba verificando, correlacionando com umidades, uma série de amostras com a umidade real conhecida. Então, uma ferramenta, digamos. É uma prestação de serviço muito interessante, né? E você conseguir... Lá a gente tem uma dificuldade, que é essa questão de estufa para comparar. A gente não tem uma empresa especialista nisso. Seguindo mais para frente, secagem. Vocês têm muitos secadores de cavaletes, colunas, como é que... Tem dos dois. Dos dois modelos? Tem. Na Caramuru, vocês acabam tendo unidades com um ou com outro? Isso, tem de coluna, tem, né, de cavalete, né? E, assim, a gente tem algumas informações, principalmente a questão comercial, que fala que os de coluna suportam um maior nível de impurezas, né? Mas eu acredito que isso seja mais para impurezas finas, né? Certo. Porque no caso da vagem, ele retém também. A gente já teve problema em secador de coluna, que reteve vagem e teve problema de início de incêndio, né? E como os de cavalete também. Então, hoje a gente tem um trabalho lá muito grande em questão de prevenção, limpeza de secador. A gente faz limpeza a cada 2 dias, depende o que está se observando em termos de vagem, né? A gente faz a limpeza, até o fabricante recomenda até 100 horas, né? A gente faz isso até antes. 72? 3 dias, às vezes, né? E já teve caso, para você ter uma ideia, da gente tirar até 8 bags de vagem dentro do secador. Né? Mesmo com uma máquina, uma rotativa, que não estava sendo muito eficiente, mas a gente teve caso de tirar. Então a gente tem um processo de limpeza bastante interessante. E para aquecimento do ar, né, de secagem, vocês usam ferramentas como cavaqueiras, que reduzem um pouco a mão de obra, deixa a temperatura mais parelha. Justamente. E que lenha, o cavaco, né, de eucalipto, sabugo junto. Como é que é esse processo por lá? Como você disse, a gente tem os dois modelos, né?
Inclusive tá se estudando aumentar as unidades com a fornalha a vácuo. Pela Né? facilidade operacional Justamente pela operacional, Entendi. a manutenção, a qualidade da secagem, a manutenção da temperatura, tudo isso aí influenciando e buscando a gente investir nessa linha. Né? E depois, para um bom controle de secagem, um bom manejo de secagem, a gente sempre recomenda, né? Cuidar da pressão de trabalho do secador, Sim. temperatura do ar de secagem, da massa de grãos. Isso é interessante. E ter uma boa planilha para o operador manter isso tudo registrado. Como é que vocês têm feito, Zé? Inclusive, agora a gente adquiriu, até assim como um modelo para se utilizar, Sim. que a gente normalmente, quando faz assim, um determinado investimento, a gente faz em algumas unidades, né? E para verificar. Nós não compramos até agora alguns medidores de pressão eletrônicos, né? Para ficar mais fácil. Né? O que a gente tem o manômetro IU. Né? Coluna d'água. Isso, mas a gente recomenda a aferição pelo menos uma vez a cada dia. Pelo menos uma vez, se possível a cada turno, né? Fazer a aferição da vazão, da pressão, né, que adequa com a vazão. Perfeito. Entendeu? Vocês operam lá mais com milho e soja, aqui Isso. na zona sul do Rio Grande do Sul, né, onde a gente está gravando aqui esse bate-papo. Nós operamos muito com arroz e soja, nossa região é muito arrozeira, né? E para o arroz se faz secagem escalonada. Unidades que têm um fluxo mais limitado, que tem no pico de safra uma produção bem maior do que a capacidade de secagem dela, ou de limpeza, enfim, o que estrangula. A gente faz uma secagem parcial até 15,5, 15 de umidade, às vezes 16, e assim que passa a safra retorna para complementar a secagem. Sim. Para a soja é mais complicado, ainda mais no calor, porque, onde vocês estão, porque é um grão que tem muito lipídio, reativo, o micro-organismo vai atuar muito fácil, né, nessa umidade. Para o milho, vocês fazem algo semelhante, com a umidade mais baixa? O milho até a gente consegue. Lá, em termos de temperaturas médias, se a gente analisar, inclusive eu até mostro isso amanhã, que é uma temperatura média que a gente consegue em torno de 25, 26. Se você analisar o milho 25, 26... Se eu E qual a umidade da massa de grãos? 14. 14, estou falando em 14. Não mais que isso daí. Isso, tá. Ele vai dar, pela tabela lá da Henderson modificada, em torno de 60, 69, 70% de umidade relativa do ar intersticial. Né? Já a soja, nessa condição, ela já dá 76%, ou seja, já está muito ativa, né? Para atividade enzimática, para atividade fungo. Né? Então a gente toma... como a gente presta serviço, a gente armazena também a 14, mas o cuidado com essa soja tem que ser muito maior. Quando a gente vê que está tendo algum aquecimento em função do levantamento termométrico, até mesmo a gente observa na termometria, a gente pede retirada, aí a gente baixa o calçadão, né, para melhorar o fluxo de ar, porque a gente tem alguns armazéns antigos ainda, né, e esses armazéns antigos normalmente se fazia 003, né, aeração localizada, né? Metros cúbicos por minuto, tonelada. Por tonelada, né? Justamente. Que é baixo para os... Muito baixo. Menos né? que 0,1, 0,2 que a gente preconiza, né? Então demora muito a camada de venciamento subir, né? E isso, de certa forma, começa a agravar principalmente a camada superior. A gente fica muito de olho nisso para que não tenha esse tipo de problema, né? E na soja vocês já secam na safra para perto dos 14, 13,5, 14, como é que é? Inclusive, quando a gente trabalha... a gente trabalha com soja convencional também. Certo. Então, essa soja convencional é toda nossa. Né? Aí sim, aí a gente baixa para 12, por exemplo. Porque se a gente vai transportar soja nossa, vai para o processo de fabricação, né? Então a gente baixa um pouco mais. Mas naquele local que a gente recebe para nós e presta serviço, aí sim, tem que ser 14. A questão da perda de água, né? Junto com a quebra técnica, que é um fator importante que eu acho que tem que ser mais estudado na soja. Eu acho que é esse fator da perda, né, em função, né, tem algumas literaturas muito interessantes mostrando que a questão da temperatura influencia muito, né, especialmente na soja, mesmo com 14. Né, eu teve um trabalho mostrando que de 30 para 35 a atividade respiratória ela libera 2 vezes mais CO2 do que... E o contrário, eu acredito que de certa forma também, porque você ter um grão, apesar de estar às vezes com temperatura baixa, vamos supor 20 graus,
18 graus, 20 graus, umas com umidade de 16, 17, a respiração por essa umidade é intensa, vai ocorrer perda em massa por esse processo, pelo fungo. Seca, né? O fungo que é mais psicrófilo, que gosta de temperaturas mais baixas e está atuando ali, vamos supor um penicillium que gosta de temperaturas, já consegue se desenvolver bem nessa faixa, né? E mesmo que então não tendo temperatura alta, as perdas estão acontecendo, vai fermentar. Justamente. É por aí, né? E é muito rápido esse processo na soja, muito rápido mesmo. A gente tem que estar ligado, não pode... Seguindo os desafios, falamos de secagem e carregamento de graneleiro. Nós temos aqui mais silos e para arroz mesmo, mas acontece na soja. Compactação no lugar de queda dos grãos, depois você não consegue tirar às vezes, porque a gente fala em bucha, né, no duto de descarga. O ar não vai passar de forma uniforme ali. Que cuidado que vocês têm nos graneleiros para evitar esses canais de compactação, ter uma boa eficiência de aeração? Então, lá a gente tem, vamos falar, 2 tipos de graneleiro, que é o semi-V, né? Nós temos alguns chato, que a gente vai mostrar que é o mais difícil de se trabalhar, né? E tem o V, né? O V é assim, vamos dizer, um pouco mais tranquilo. O V, nós criamos um processo de enchimento que a gente vai fazendo em etapa. Você faz o primeiro monte, a gente fala, joga na encosta, porque aquela encosta ela tem porosidade. Na encosta ou no pé do anterior, né? É mais ou menos no meio. Reduz a altura de queda. Isso, aí você ali dá grão com grão. Esparrama, né? E já você joga o produto, que faz um menor tubo de impureza, mas num local que tem bastante porosidade. E aí a gente vai fazendo isso, né, monte. Depois a gente volta, também com uma altura aí em torno de 5, 6 metros, a gente vai até mostrar essa forma de se fazer isso. E depois, quando a gente vai fazer o calçadão, o que a gente faz? A gente tira todo o centro. De certa forma ali, você já tira um pouco de impureza, já baixa o nível de impureza naquele local, que é o local que mais centraliza, né? Melhora o tamanho de poros. Nós não usamos mais homogeneizador nos graneleiros, porque quando você utilizava homogeneizador, seja o circular ou aquele, você colocava impureza onde você não tem ação. E no centro você tem uma ação. Exato. Né? Se tiver, exato. Você consegue ali tem um duto de descarga para você agir, né? Você age ali. Nos silos não é diferente. A gente acompanha até alguns clientes que têm espalhadores que largam, né, para distribuir, poder fazer uma aeração mais cedo, né, equilibrar a pressão estática, larga montes em diferentes pontos, assim. E o que a gente tem observado até com algumas medições que tu crias várias zonas com compactação e com uma distribuição muito desuniforme. Irregular, né? Irregular do ar de aeração. Então, às vezes você fica com alguns pontos com uma mancha, com uma umidade um pouco mais alta, com uma temperatura um pouco mais alta, e as outras que o ar passa mais fácil, fica bem disparelho. Então... Agora, a situação do CMV ela é mais complicada ainda. Aí a gente fez algumas modificações, porque o CMV tem as bocas de expedição, algumas a gente faz uma canaleta de aeração, e onde a aeração é aquelas pelo túnel, nós fizemos um sistema que você puxa, ele abre, você solta, ele cobre aquele duto, aí ele fica só mais na parte central. E depois a gente vem enchendo todo o armazém. Que aí quando você quer a aeração só naquele ponto que está enchendo os primeiros montes, você tem. Depois você abre e aí tem todo o graneleiro, né? E a questão da altura, né? Esses CMV, o problema é essa altura em relação à altura da lateral e que tem mais porosidade. Então, o ar, a tendência é sair mais lá. Então, esse tipo de aeração é muito antigo, muito arcaico, né? Eu acho que não vale a pena hoje ter projeto dessa forma, né? E para graneleiro, lanternim, para a saída do ar saturado na cobertura. Importantíssimo. Né? Inclusive ou outro exaustor. Né? Inclusive, eólico. Nós temos estudado bastante, inclusive algumas unidades lá tá fazendo, tipo aquele que, não sei se você já percebeu, aqueles lanterninhos de galinheiro que a gente fala, que ele tem uma área de saída muito maior e em torno da extensão do armazém. Ele é muito interessante. Então ele tem uma renovação de ar também muito interessante, muito rápida, sabe? Então a gente está tendendo para esse tipo de lanterninha também, esse sistema. E monitoramento, basicamente, termometria, vocês têm ainda provavelmente algumas unidades termopar, outras já digital. Isso, poucas digital. Poucas digitais. Muito poucas ainda. E sensor de CO2 já está fazendo algum trabalho? Algum trabalho né? já tem, já. Havia me comentado em off aqui.
E assim, inclusive o trabalho do Oswaldo, eu acho que alguma coisa a gente fez junto em uma unidade lá. O professor Oswaldo há pouco publicou um trabalho, né, Isso, muito sobre interessante CO2. sobre E soja em diferentes umidades, se eu não me engano, e como vai mudando os eu níveis acho de que CO2 e a quebra técnica, né, a perda. essas trabalham nessa questão de pesquisa nas predições, eu acho que é importante. Às vezes a gente fica pensando, você está viajando e pensando, né, talvez, eu lembro que uma vez vocês perguntaram o que você acha interessante, eu falei, eu acho que é interessante entrar dentro do grão, né? Entrar para dentro do grão, ver o que está acontecendo. Talvez estudar algumas enzimas aí da atividade respiratória e a gente ter isso inicialmente, essa Mapeado. informação, justamente. Você falou uma vez sobre a importância de solubilidade proteica, né, para a Justamente, para a indústria, indústria é o importantíssimo. teor de óleo, de proteína, A entre outros solubilidade fatores, proteica acidez. é uma exigência grande. Hoje, se não me engano, o mercado é 80%, né, de solubilidade para farelo. Né? Então, é muito importante isso daí. Muito bem. Em relação ao óleo, né, nem se fala na questão as especificações hoje, mesmo biodiesel, porque muita gente, o óleo vai para biodiesel, mas a especificação de biodiesel é muito estreita. Se você não tiver qualidade no óleo, é muito difícil. Você tem que, às vezes, investir muito em insumos para encaixar dentro daquela especificação. Né? E o controle de insetos é mais comum ocorrer no milho, imagino, ou também soja, lasioderma, alguma coisa assim ocorra por lá? Ocorre. Né? Na soja é um pouco menos até. A gente era... E no milho, Em termos de... citófilos, rizoperta, tribólium? Olha, rizoperta até que a gente não vê tanto. A gente vê presença, mas danos a gente não vê. Nós fizemos até há pouco tempo um trabalho dentro de laboratório, lá dentro do escritório mesmo. Nós colocamos 3 vidros com determinado número de rizoperta e 3 vidros com citófilos. O dano dos citófilos foi muito maior que a da rizoperta no milho. A gente vê presença, mas assim, dano não é tanto igual no citófilos. O citófilos é violento, né? Somente ali próximo às bocas ali. E para controle efetivo, uma boa limpeza inicial, né, antes da safra, de dutos, né, base. Nós temos um procedimento hoje na empresa que a gente não utiliza pulverização em massa. Em fita transportadora. De residual, okay. Né? A gente não protetora. Utiliza. Isso, a gente não utiliza, mas em estrutura. O que você falou é um negócio interessante. Nós temos duas unidades praticamente iguais. Né? Uma é aquela questão da janela, que é ficar produto, não fica produto, uma sai mais rápido. Uma saiu mais rápido, nós lavamos a unidade, limpou toda a unidade. Se você vê o tempo de início de problema com inseto, é muito maior naquela que você consegue fazer essas operações. Sabe? E aí, em termos de outras ações, a gente tem, por exemplo, utiliza terra de atomácia, né? Método físico, nós temos um trabalho também que a gente chama de panelinha, que nas bocas de expedição é onde mais inicia a infestação e mais dá problema com citófilos, especialmente. Nós temos um sistema de panelinha que a gente coloca na boca de expedição, ele é presa com um tipo de um parafuso, e ali a gente coloca calbiol pó, ou perdão, um produto em pó, né? Desculpa. Sem referenciar marcas, mas... vai ser. Nós colocamos um produto em pó, né, inseticida em pó, misturado com a terra de atomácia. Também tem dado um resultado bastante interessante. Sabe, né? É complicado de colocar, mas é uma... Nós preconizamos sempre começar com uma limpeza e higienização, né? Agora, o grande problema assim, os citófilos é um problema, mas na realidade a questão do inseto é um problema muito sério em logística, porque se achar você tem que descarregar. Né? E hoje... Fator desclassificante, né? Justamente, e hoje a gente tem um inseto que está assim, tendo uma proeminência muito maior, não em danos, mas em presença, que é o Oryzéfilos. Né? Oryzéfilos. E ele tem apresentado muita resistência aos produtos que a gente tem utilizado, que apesar de poucos, né, mesmo que seja em estrutura intensamente utilizado, isso tem mostrado, inclusive amanhã a gente vai mostrar alguns resultados que nós temos de resistência nas próprias estruturas, né, que foi onde a gente diminuiu a aplicação para ver se minimizava a questão da resistência. O Zé está comentando sobre amanhã, onde ele vai palestrar no Conecta AgronoSafe, que é um evento para os nossos clientes, amigos e também para os
convidados da AB Arroz, nossa apoiadora, né, a Associação Brasileira das Indústrias de Arroz, e vem trazer essa expertise toda do Centro-Oeste com milho e soja para o pessoal. Então, depois da ocorrência, né, instalada, é basicamente o expurgo com fosfina que vocês utilizam por lá. Que aí é o, vamos dizer assim, O corretivo, a última né? instância, né? Que é o curativo, né? Curativo. É esse sim. Tem casos que a gente consegue até expedir tudo, mas normalmente no final do estoque a gente tem que realizar, né, um curativo. Sim, muito bem. Olha, adorei o bate-papo. A gente poderia ficar mais tempo aqui, certamente, questionando sobre a situação do Centro-Oeste ou comentando um pouco mais sobre a nossa realidade aqui, né? Temos muito a falar sobre isso, mas te agradecer, Zé, pelo teu tempo, tua disponibilidade. Vocês também. Sempre aberto a trocar informações, experiências, e isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Para quem está começando, né, com menos cabelo branco, e imagina, né? Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Eu vejo que a minha diretoria, a gente fala em participar desses eventos, ela sempre dá o apoio, porque é uma troca de informação. Sim. Às vezes você traz um procedimento e leva muito conhecimento, né? Eu acho que isso é importante, essa troca de informação, esse bate-papo que nós temos, né? E eu vejo que a gente aprende muito aqui, quando vem aqui na universidade, né, como nas outras universidades, e com os colegas, né, também que estão no mercado aí, a gente aprende bastante. Eu imagino que você fique orgulhoso hoje, né, vendo o tanto de profissionais que nós temos no país, olhando para a pós-colheita comparado ao começo que você falou, né, que tinha que fazer um treinamento raro, escasso em algum lugar, era verdade. A coisa começando, né? Então, hoje, graças a Deus, hoje estabeleceu que a armazenagem é a ciência, né? Então precisa conhecimento, precisa aprimoramento, precisa estudar, né? Então, E faltam armazéns, né, no nosso país, a capacidade estática é menor do que a nossa produção. Nós estamos passando por isso lá. Temos ainda muito erro operacional que acontece, porque o Brasil é um país extenso, né, vasto, e às vezes alguma região ainda carece de algumas informações, né, Zé? Então é um segmento aí que, bom, nós somos suspeitos para falar, mas é maravilhoso, né, para trabalhar. Mas eu acho que a tendência é melhorar, né? Eu vejo que à medida que vai agregando valor nas commodities, vamos dizer assim, isso vai, de certa forma, cobrando mais a questão da qualidade, né? E vai exigindo cada vez mais conhecimento do nosso colega que vai cuidar dessas commodities daí. Acho que isso é uma sequência que não tem volta, eu acho. Não tem. Muito bem. Sucesso, Zé. Sucesso Também, a Caramuru. obrigado por tudo. E, pessoal, espero que tenham gostado dessa conversa com o José Ronaldo Quirino. E fiquem atentos para os próximos bate-papos aqui da GranoSafe. Até lá.